Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora, com uma convidada especial, primeira participação que ela faz aqui no podcast. Estou aqui com a Lilian Nakayama para falar de um tema que eu nunca trouxe antes, né? Vamos falar sobre Uhum. recrutamento e seleção. Lilian, seja muito bem-vinda, né? Lilian gentilmente aceitou meu convite de participar. É um tema muito bacana, né? Um tema que eu já queria trazer aqui há algum tempo. Enfim, só tenho a agradecer a sua participação. Seja bem-vinda, né? Desde já convido para o seu retorno, né? Espero que você retorne aqui outras vezes também. E como é que você está hoje? Né? Diz um oi aí para o pessoal, para os ouvintes. Bom, Gabriela, boa tarde, né? Eu agradeço mais uma vez o convite para participar do podcast. É um prazer estar aqui conversar com você, levar esse tipo de informação para o mercado atualmente, para os escritórios de advocacia, para os advogados. Eu acho que a nossa conversa é muito relevante para o público, tá? Agradeço mais uma vez sua atenção e o convite. É um prazer estar aqui. Não, eu que agradeço, né? Aliás, é o marco da minha segunda parceria aí com o grupo InRise, né? O Alexandre já esteve aqui, né? Falando um pouquinho também sobre o mercado aí, o marketing jurídico, né? Então, fica aí a recomendação para que vocês que estiverem chegando aqui hoje por causa da Lilian, por causa do grupo InRise, né? Saibam que eu já fiz uma parceria com eles anteriormente, uma parceria super bem sucedida com o Alexandre, e hoje estou aqui com a Lilian. E claro, né, também quem me segue aqui já conhece como é que eu faço os posts lá na página do podcast. Eu vou deixar o perfil da Lilian para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, sobre a Enrise, né, que trata aí nessa questão de marketing, de recrutamento, de seleção, tá? Para profissionais, advogados, né? Então a gente vai deixar tudo certinho. Eu faço sempre o post do convidado, né? O pessoal que segue lá no feed sabe. Mas eu vou apresentá-la, né? Antes aqui da gente começar a primeira participação dela no episódio aqui do podcast. Então vou deixar aqui uma apresentação dela. Ela é coordenadora de recrutamento e seleção com experiência voltada exclusivamente para escritórios de advocacia. E ao longo da sua trajetória tem ajudado dezenas de bancas jurídicas a formarem equipes mais qualificadas e alinhadas à cultura do escritório, né? Então, aqui uma pessoa especializada, né, para a gente falar em recrutamento e seleção. E pensando aqui numa introdução, né, no nosso tema, sempre que eu faço um roteiro, né, pensando aqui num episódio, né, como é que a gente pode começar a falar com o ouvinte, né? É um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo pouco explorado, né? Na minha opinião, eu acho que as pessoas deveriam falar mais sobre isso, né? Mas eu queria saber de você qual seria a importância atual de tratar do tema, né? Na nossa conversa anterior, nós falamos um pouquinho sobre o momento pandêmico que vivemos, né, recentemente, né, já faz mais de 5 anos, né, do lockdown e tudo, o tempo passa muito rápido, mas existem impactos ainda que a gente pode considerar. Eu queria que você destacasse novos desafios, se você acha que existem para o mercado de trabalho, como é que a gente pode entender o recrutamento e a seleção, o processo, né? Uhum. Por meio do qual as pessoas são recrutadas, enfim, após esse contexto, o que que você poderia destacar para a gente aqui numa introdução? Tá, legal, Gabriela. Eu acho que falar sobre o recrutamento e seleção, especificamente no meio jurídico, né, ele é fundamental, porque se nós pararmos para pensar, o capital humano, né, os recursos humanos, acho que é o ativo mais estratégico dentro de um escritório, né? Não só de um escritório, mas de uma empresa, enfim, né, todo o meio corporativo. E eu acho que em tempos que nós estamos de transformação, né, dessa era digital, mudança de comportamentos profissionais é algo que tem se valorizado, né? Tem tido valorização, tem tido visão também, que é a diversidade dentro dos escritórios. E eu acho que os escritórios eles precisam repensar a forma como eles contratam, né, esses profissionais, como eles fazem os processos seletivos. E eu acho que o maior desafio, né, os novos desafios que a gente pode observar hoje em dia é a retenção de talentos, né? Acho que o aumento do turnover, o alinhamento entre a expectativa e a realidade e o que os profissionais realmente estão buscando atualmente, o que esses profissionais mais completos eles almejam dentro da carreira deles. Então, eu acho que unir essas habilidades técnicas e comportamentais, eu acho que tem sido um dos maiores desafios hoje em dia nos processos seletivos, né? Eu acho que o recrutamento e seleção nesse cenário, eles não são só etapas administrativas, processos seletivos, mas acho que é um processo realmente estratégico e tem que ser personalizado para aquilo que vocês estão buscando dentro da empresa, do escritório de vocês, para que tenham realmente um resultado mais assertivo, né? Falando em termos de pandemia, eu acho que foi um divisor de águas, né? Globalmente, digamos assim.
Eu acho que a era digital foi introduzida muito mais forte nessa época da pandemia. Eu acho que trouxe a facilidade do trabalho home office, por exemplo, que não era muito falado naquela época. Até tinha, mas não era um assunto tão abordado, não era um formato de trabalho que as empresas costumavam trabalhar antes, né? Mas foi algo que se popularizou muito, porque realmente foi algo que facilitou. E empresas que têm o seu polo aqui em São Paulo, por exemplo, podem contratar profissionais extremamente competentes em outras partes do Brasil e não precisam estar necessariamente alocados dentro do escritório, né? E puxando isso para o processo seletivo, o processo seletivo ele foi muito otimizado com isso também, né? As entrevistas virtuais, a aplicação de teste virtual, isso já era feito, mas realmente tomou força, se popularizou realmente num pós-pandemia, né? Então, aquela coisa de, às vezes, um candidato não tem orçamento para se deslocar de um lugar a outro para fazer entrevista, e toda aquela logística, né? Então, acho que hoje em dia foi muito mais facilitado por conta do digital, né? Das entrevistas virtuais. Eu acho que uma contextualização geral, acho que de início seria isso. É excelente, né? Sem dúvida, né? Essas palavras, né, perfeitas em relação a isso, porque acho que houve muitas mudanças, né? Eu acho que no mercado de trabalho não foi diferente, mas no momento da pandemia, não só na maneira como a gente trabalha, mas na maneira como a gente recruta, como a gente seleciona, e abriram-se portas, né? Acredito eu. Então, como você falou, às vezes o candidato não pode comparecer, né, por vários motivos, né? Uma questão financeira, algum impedimento ali técnico, né? E aí você consegue fazer isso de forma online, consegue otimizar. E as relações mesmo, né, a questão da contratação, acaba que muda. E o que eu queria destacar da sua fala, e que eu acho é muito interessante, né, que você disse, é um estudo que ele vai além daquele momento da contratação em si. Você já está pensando no depois, né? Você está pensando na inserção daquele profissional naquela empresa, naquele escritório. Você está otimizando isso, né? Então, na verdade, é só uma etapa do processo cuja finalidade é justamente essa inserção da pessoa e o desempenho, né, daquelas atividades. Então, não é uma coisa tão impessoal, né? Eu acho que as pessoas às vezes associam um processo seletivo, por exemplo, a uma coisa muito mecânica, muito impessoal, mas não deveria ser assim, né? Deveria ser da forma como você está trazendo, né? Você analisar aquela pessoa ali, as qualidades, aquilo que a pessoa está buscando, e através disso você conseguir colocá-la naquela vaga, né? Para que a pessoa agregue mesmo, para que haja ali aquela troca, né, no ambiente de trabalho. Então, isso é fundamental. O papel do recrutador é fundamental. E hoje em dia, com essas ferramentas, né, acredito eu que no futuro vai ser ainda mais diferente, né? Temos outros Uhum. tipos de trabalho, outros tipos de função. E felizmente, né, eu acho que a pandemia foi algo terrível, mas abriu portas, né? Abriu portas virtuais, abriu portas de maneiras de trabalhar, de se relacionar, seja no modelo híbrido, seja no modelo 100% online, né? No home office, né? Que se popularizou muito no Brasil, né? Nesse período. E eu acho que é, sem dúvida, bem interessante, uma mudança bem interessante, né? Então, uma Uhum. mudança legal da gente destacar aqui na contextualização, né? Eu até coloquei uma provocação aqui, um questionamento, né? Seria o caso de a gente pensar numa nova advocacia, né? Eu coloquei até entre aspas aqui, porque, até falando por experiência própria mesmo, né? Muita coisa você resolve online, eletronicamente, né? Você fazer uma reunião com um cliente, por exemplo, que em outros tempos você precisaria, né, de uma sala, algum lugar, você consegue, né, facilmente, né? Estamos gravando aqui pelo Zoom, né? A Lilian fala de São Paulo, né? Eu tô aqui no Rio. Então é muito Uhum. fácil, né? Muito fácil, muito conveniente, né? E existem essas diferenças, essas mudanças, né? E aí eu queria saber se você poderia destacar, né, dentro ainda dessa contextualização, né, na sua opinião, qual seria então o maior desafio ou a maior questão ali, né, para que o recrutador e o candidato, né, eles consigam se entender ali naquele processo? Você, né, trabalhando com isso, o que que você verifica, né? Você acha que ainda existe alguma barreira com a figura do recrutador? Você acha que alguns candidatos eles apresentam uma dificuldade maior, talvez um receio e tudo? Como é que tem que acontecer esse diálogo, o papel que você tem, na função que você tem nesse novo contexto? Tá? Eu acho que a gente tem dois momentos, né, que eu acho que acho que ocorrer a comunicação, né, a comunicação clara, assertiva. Eu acho que em um processo seletivo realmente, onde o recrutador aborda o candidato, ele conversa, eu acho que tem que ter clareza de todos os pontos da contratação,
de toda a cultura da empresa, do escritório, para que o candidato tenha também as expectativas dele alinhadas junto com o do recrutador. Eu acho que a contratação ela tem que ser um viés de mão dupla, né? Eu acho que tem que ser interessante para o recrutador, mas também tem que fazer sentido para o candidato. Então, eu acho que essa clareza na comunicação inicial, eu acho que ela é importantíssima. Então, é o que eu sempre priorizo nos meus processos seletivos. Eu sempre deixo claro todas as etapas do processo, quantas etapas vão ser, o que cada uma vai abordar, qual o tempo de retorno entre cada uma delas. Deixo claro toda a proposta da vaga. Eu não sou a favor dessa coisa de divulgar uma vaga sem salário, porque deixa lá o salário a combinar. Eu não acho que isso é interessante, porque da mesma forma que o escritório está buscando um bom profissional, o profissional também está buscando um local que ele tenha uma remuneração compatível com as habilidades dele. Né? Eu acho que ele se profissionalizou, ele estudou, ele parou ali para realmente se especializar naquilo. Então, acho que tem sim ter um descritivo claro da vaga, né? Quais serão as funções que a pessoa irá exercer, quais são os requisitos da vaga, o candidato realmente preenche todas elas, ele conseguiu bater de fato todos os requisitos do escritório, quais são o salário, benefícios, o formato de contratação, qual é a carga horária, né? Se é um híbrido, se é um home office, se é um 100% presencial. Então, acho que tem um descritivo bem elaborado e claro, desde o início, eu acho que já é um ponto simples, mas que traz mais assertividade para o processo, né? Então, acho que ter essa comunicação, o candidato também saber se portar numa entrevista, saber explicar suas habilidades com clareza. No momento que você é questionado, por exemplo, né? Às vezes eu faço entrevista com alguns candidatos e pergunto, tá, você já teve contato com o direito trabalhista e como que foi? Aí ele fala sim, e para a resposta, e só um sim, curto e grosso, e não discorre sobre aquilo, não fala sobre o que ele realmente faz no dia a dia, quais são as funções dele, o que que é da responsabilidade dele, como que ele organiza o dia a dia dele. Então, acho que ter essa comunicação clara na entrevista também, você saber explicar sobre você mesmo, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso conta muito durante uma entrevista. E no momento que o candidato ele é contratado, explicar, né, no onboard, explicar a empresa, a cultura, como que funciona, mostrar realmente o local fisicamente, né, se for um trabalho 100% presencial. Então, eu acho que ter tudo alinhado entre as duas partes, eu acho que é essencial, né? E aí depois, no momento que o candidato já estiver lá dentro, já passar alguns meses ali, eu acho que ter um feedback mensal ou quinzenal, né? Vai da necessidade de cada local, mas eu acho que o feedback ele é muito importante porque você só consegue melhorar naquilo que você sabe que você está errando. Se você está errando ali constantemente e ninguém vem falar para você, apontar, falar, ó, Lilian, isso daqui eu não achei legal que você fez, isso daqui tá errado, né? Dessa forma, como você vai saber que você não tá, que você tá fazendo errado, né? Então, acho que a liderança abordar um feedback de uma forma mais natural, não criar todo aquele terror em cima de um feedback que vai chamar para dar bronca, que vai bater na mesa, que vai gritar com o profissional, não é isso. É realmente mostrar pontos de melhoria da pessoa, no que ela pode melhorar, né? Então, eu acho e o escritório também deixa claro quais são se eles têm um plano de carreira lá dentro, se realmente está alinhado com o que o candidato está buscando, né? Às vezes o candidato tem muito anseio de crescimento, ele quer galgar novos patamares e o escritório talvez não tenha aquilo naquele momento, né? Não tenha a oportunidade de crescimento naquele momento. Então, às vezes, isso pode pesar ou não também na decisão de um candidato. Ou como do outro lado, às vezes tem candidatos que realmente só querem entrar, fazer o básico ali, fazer o roteiro deles ali do dia a dia, a rotina e estagnar naquilo, né? Então acho que existem profissionais aderentes a cada tipo de escritório também. Então acho que seria isso. Sem dúvida, né? Vários pontos aqui muito legais da sua fala, né? A questão da comunicação, eu acho, né? Da transparência. Em primeiro lugar, né? Você saber o que você está buscando, o que você vai encontrar, eu acho, né? Você se conhecer para saber se aquela vaga é para você, mas você também ter as informações completas, né? Então, vira e mexe, né? Eu vejo alguma polêmica, né? No X, no Twitter, né? O pessoal falando isso. Ah, mas não tinha, né? O salário ali, né? Será que pode? Será que não pode?
E o ideal, né, como a Lilian falou, é que a pessoa saiba, né, ela tem ali a expectativa, então você vai ter a função ABC, né, o salário é tanto, né, tem expectativa, né, de crescimento, plano de carreira. E eu acho que o feedback, né, ainda hoje, quando a gente pensa, né, na cultura organizacional, ele ainda tem essa roupagem negativa, né, da bronca ou do problema, ou você fez alguma coisa errada, né? E na verdade, todos erramos, né? Todos fazemos coisas erradas, todos aprendemos, né? Quando você é contratado para uma vaga, né, seja estagiário, seja pensando aqui já numa pessoa que é formada, né? Isso acontece, né? E o feedback ele pode ser construtivo, né? O ambiente ali, aquela cultura da organização pode ser positiva também. E tem muito a ver com a qualidade de vida que aquela pessoa vai ter no trabalho, né? Então, você conhecer ali aquele ambiente, aquelas pessoas. Então, a clareza, eu acho, né, é fundamental. E a clareza não só do recrutador para com aqueles, né, os recrutados, né, que são as pessoas, né, enfim, que estão buscando aquela vaga, mas o outro caminho também, né, a pessoa ser sincera, né, ali na entrevista, né, e trazer suas experiências e saber falar, né, ali colocar em alguns pontos que é muito difícil, né, muito difícil por vários motivos, né, às vezes timidez, às vezes não sabendo mesmo, né, como fazer, às vezes o recrutador, né, faz uma pergunta, o candidato fica meio, né, é pego de surpresa, então a gente tem que estar preparado para esses cenários, né, também, e saber se comunicar, né, eu acho que o ponto aqui é a comunicação, né, a comunicação é o ponto principal, e a transparência mesmo, né, então você está sendo contratado para isso, a empresa funciona assim, até para você saber se aquele seu perfil, né, você aí entra um pouquinho do autoconhecimento, né, o seu perfil, se ele se encaixa na empresa. E aí entra aquilo que eu comentei anteriormente, né? Que o recrutamento e a seleção, eles não se esgotam neles mesmos, né? A gente está pensando aqui no futuro, dessa pessoa trabalhando, fazendo parte dessa equipe, dessa empresa, tendo um perfil que é compatível, que é aquilo que a empresa estava buscando. Então, são várias pequenas questões, né, na sua fala, e eu acho interessante porque eu acho que as pessoas elas têm essa visão de que o processo, né, o recrutamento é isso, né? Então, ó, a Lilian recrutou ali, ó, você vai trabalhar na empresa tal e acabou, né? Salário a combinar. E é isso, né? E não é, né? A gente está aqui mostrando para vocês que é muito mais, né? Que vai além, né? Então ficam aí essas ressalvas, né? E você trouxe essa questão da comunicação, né? Eu sempre deixo um tópico aqui da problematização, né? Os ouvintes já estão sabendo, né? Eu sempre coloco aqui. Porque existem problemas, né? Existem questões, né? Geralmente a gente analisa, né? Algum caso concreto, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui a gente tem outros problemas, né? Outros problemas, eu destaquei alguns aqui no roteiro, em relação ao mercado de trabalho, né? O acesso ao mercado de trabalho. A gente tem uma instabilidade, né? A gente sabe que temos dificuldades, né? É muito se fala da saturação do mercado, a inteligência artificial vai afetar tudo, né? De certa forma afeta, né? Nos afeta também essa questão das oportunidades de acesso mesmo ao mercado de trabalho, a nova dinâmica, né? Do mercado de trabalho, pós-pandêmica também, né? Porque a pandemia afetou bastante, né? Como a gente trouxe aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância do networking, né? Ou seja, de você fazer essas conexões, né? De você se conectar com outras pessoas, de você fazer uma rede, né? E eu acho que isso, quando a gente fala em trabalho, em você executar ali uma função, você saber exatamente o que você quer, o que você está buscando, é muito importante, né? E muito se fala também em soft skills, né? Que são essas habilidades, né, habilidades necessárias ali no ambiente de trabalho. Então, além da comunicação, né, por exemplo, o que que você destacaria, né? Qual seria ali uma habilidade legal do candidato ter, né? Eu sei que às vezes parte do recrutamento da seleção envolve uma dinâmica de grupo ou uma interação ali entre os candidatos, né? Então, o que que você destacaria em termos de networking e em termos de soft skills, dessas habilidades, né? E depois a gente vai chegar no currículo, né? Que eu acho que é o ponto principal aqui que a gente vai abordar. Mas no primeiro momento, em termos de habilidades, dessa capacidade da gente se conectar com o outro, o que que você poderia destacar para a gente na sua experiência? Tá. Só puxando um pouquinho aqui, que você disse que os advogados eles têm enfrentado realmente um mercado ele, mais instável, né? Mais competitivo. Então, eu acho que esse excesso de profissionais que tem se formado anualmente, ele contrasta com essa escassez de oportunidades bem remuneradas e que estejam, de fato, alinhadas, né, com as Exato. expectativas, porque oportunidades de emprego, eu me deparo com várias, seja no LinkedIn, grupos de divulgação de vaga no WhatsApp, Facebook, mas tem algumas remunerações que eu olho e falo, gente, como que um advogado ele se submete a ganhar isso, né? Eu acho que não faz, eu acho que é uma
é um momento que o advogado ele se desvaloriza, no momento que ele envia o currículo para certas oportunidades. Porque eu falo, gente, você estudou 5 anos, você se dedicou aqui, você, sei lá, você vai ganhar uma remuneração de R$ 1.500. Como assim? R$ 2.000 não faz sentido na minha cabeça, entende? Então, eu acho que tem isso, mas também soma-se ao fato de que muitos candidatos também não estão preparados, não estão sabendo se posicionar profissionalmente para as oportunidades que realmente estão valorizando os profissionais, entende? Então, eu acho que é nesse ponto também que o network ele entra, né? Ele pega muito, que ele é uma ferramenta acho, fundamental para qualquer profissional. Eu acho que as melhores oportunidades, muitas das vezes, elas surgem de indicação, né? Contatos anteriores, relacionamento com outros recrutadores, com outros colegas de trabalho da mesma área. Diversas vezes eu entro em contato com os candidatos, aí eles falam: olha, Lili, eu não tenho interesse nessa vaga, mas eu tenho esse perfil aqui para te indicar. E eles já mandam o currículo dos colegas, né, de trabalho. E muitas das vezes essas indicações são assertivas. Eu entrei em contato, a pessoa realmente tinha um excelente perfil e foi aprovada para a vaga, né? Então, acho que você ter essa rede de comunicação, acho que é muito mais fácil hoje em dia, acho que é muito mais acessível. Nós temos um LinkedIn, nós temos ali as nossas conexões, né? Ser ativo naquela rede, eu acho que é para quem busca crescimento profissional, eu acho que é uma rede muito importante para você ter posicionamento, para você produzir conteúdo relevante, que eu acho que profissionalmente é um dos lugares que você mais tem visibilidade, né? Digo assim, em termos de rede social. Então, eu acho que ela contribui muito pro network, né? E aí, sobre o soft skills, né? Um dos temas mais que tem sido abordados ultimamente, eu acho que tem algumas, né, para destacar, que eu acho que seria o que eu já comentei antes, né, que é essa comunicação clara e objetiva, eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque não adianta você ter um excelente currículo, você ser um excelente profissional lá trabalhando no dia a dia, mas você não saber comunicar isso numa entrevista, você não saber se vender para o recrutador. De nada vale um currículo mega estruturado, né, que a gente vai falar mais ali abaixo, é, mas não adianta nada se você não souber comunicar isso durante uma entrevista, né? E aí eu acho também um ponto importante, eu acho que é a proatividade, né? No momento que às vezes a gente chama um candidato para uma entrevista, aí ao invés dele ir lá buscar o endereço da empresa, por exemplo, ele pergunta, ele, qual que é o endereço? Para você demonstrar proatividade, você pode ir lá, olha o endereço da empresa, pode estar, às vezes não pode nascer naquele lugar. Você pega o endereço e manda, fala, ó, é nesse endereço aqui, meu, já é um ponto que você ganha, porque você foi atrás do endereço, já buscou, você já enviou, você só foi confirmar a informação. Então, acho que são pequenos detalhes que fazem a diferença dentro do processo seletivo, né? Acho que a proatividade, essa comunicação clara, objetiva, a capacidade de trabalhar em equipe, que também acho que não sei se por conta dessa era digital da tecnologia, a pessoa tá acostumada demais a lidar com o computador, lidar demais com o online, e às vezes não consegue lidar ali num presencial com as pessoas, não sabe ter aquele convívio, né, aquele trabalho ali em equipe, aquela ajuda, aquela empatia pelos colegas de trabalho. Eu acho que no momento que você quer crescer, né, que você quer ver a empresa crescer, você precisa também é, ver a sua equipe crescer, você precisa estar junto nisso, né? Eu acho que cada um tem que contribuir um pouco, porque se você for parar para pensar, o trabalho de cada um é o que leva à excelência do escritório, né? Ao crescimento da empresa. Então, acho que esses pontos são muito, muito importantes, tá? Então, são vários, né, que a gente poderia destacar aqui nessas habilidades, né, um termo genérico aqui para tratar de habilidade. Mas eu acho, a gente falou de comunicação, né, comunicação sem dúvida, né, eu colocaria talvez como a principal, a primeira, né, mas é claro, né, você saber trabalhar em equipe, né, eu acho que é muito difícil hoje em dia, como você falou, a gente vive às vezes de se deixar até num mini isolamento, né, mesmo as pessoas às vezes junto uma das outras, estão ali no celular falando, né, com outras pessoas que também estão isoladas, né, então a tecnologia acaba propiciando esse tipo de situação, né, então você ter aí essa possibilidade de trabalhar em equipe e você ter a proatividade, né? Eu lembro que eu vi, eu acho que foi até uma colega que comentou comigo que era um processo seletivo e aí eles não avisavam o candidato o horário da entrevista, eles davam o endereço tudo completo. E aí quem não perguntasse, quem não se atentasse, né? Ó, ali rápido, ali a mensagem chegou, já dei um ok, já era eliminado, né? Como é que você só vai fazer a entrevista, né? Você sabe onde é, mas você não sabe o horário, né?
Então, Uhum. algumas técnicas aí que a gente pode usar, né? Ver se o candidato é proativo, né? Ver se ele vai se atentar ali, se ele vai buscar, né? As informações, enfim. Então, você ter a iniciativa, eu acho que é importante, porque demonstra, né, que ali no ambiente de trabalho você vai ter condições, né, enfim, né, de trabalhar com outras pessoas e de ter ali as suas atividades, né? Então são várias coisas, já são várias coisas e claro, né, o networking, como você colocou, né, é fundamental também, né? Então às vezes essa vaga não é para mim, mas eu conheço, né, para a minha amiga vai funcionar bem, eu indico, né? Falo com você, ó, esse currículo aqui, né, eu acho que vai se encaixar muito bem, né? Então, essa comunicação e as redes sociais ajudam também, né? A rede social não é ruim, né? A tecnologia não é ruim, a inteligência artificial não é ruim, né? Muito se fala sobre isso, mas acho que é tudo sobre saber usar, né? Como usar. Mas falando em currículo, né? E aliás, acho que foi um dos pontos da nossa primeira conversa, nosso primeiro encontro, né? Em que a gente debateu bastante, nós falamos bastante de currículo. Porque o currículo é uma questão muito importante, né? O currículo é a sua apresentação, né? Claro, de nada adianta, como você falou, você ter um currículo excelente, né? Mas você não saber se vender, você não saber se comunicar. Mas a apresentação do currículo conta muito, né? E eu lembro quando eu fiz o meu primeiro currículo, né? E o meu primeiro estágio, estava com uns 18 para 19 anos. E aí eu pedi para os meus primos o modelo, não tinha, né, chat GPT, não tinha nada disso, né, no tempo, né, em que eu precisei fazer isso, e aí eu fui buscar ajuda com os mais velhos, né, da minha família, que já tinha passado ali por aquilo, e eles me deram um modelinho legal e tudo. E eu queria saber de você, eu acho que isso é um assunto que interessa muitas pessoas, né, seja você recém-formado ou está buscando aí uma vaga no mercado de trabalho, ou até um estagiário mesmo, né, mais novinho, começando aí, não sabe por onde começar. São tantos modelos, tantas opções para currículo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, na sua experiência, né, o que que faz diferença no currículo, como que a gente pode organizar o currículo da melhor forma possível e o que que a gente deve priorizar e o que evitar, né? Eu acho que são perguntas aqui, né? Eu selecionei aqui, eu acho que é um bom Uhum. ponto de partida, porque muitas vezes a gente fica perdido mesmo, né? Eu boto tudo, boto todas as experiências, né? Como é que organiza a fonte, né? Enfim, a apresentação em si, né? O que que pode ser realmente vai fazer diferença ali para minha contratação, né? Então, o que que você pode trazer para a gente em relação a currículos? Gabriela, você falou aí quando você fez fazer seu primeiro currículo, né, resgatou a minha experiência fazendo isso. Quando eu estava buscando o meu primeiro emprego, eu não tinha nada para colocar no currículo, né? Sim, Tinha ali o ensino médio, cursando, e era isso, não tinha muita coisa. Aí eu falei, caramba, meu, o que eu vou colocar aqui agora para acrescentar, né? Aí eu coloquei, comecei a encher, colocar vários cursos que eu fiz. Na época eu usava muito aquela Fundação Bradesco, né? Não sei ainda, acredito que existe ainda. Fundação Bradesco, tinha diversos cursos na plataforma. E eu fazia alguns cursos lá, eu comecei a inserir um monte de curso lá dentro, criei um resumo ali sobre mim e tentei preencher uma página ali inteira com as minhas experiências. E aí era isso que eu disparava para as empresas, né? Aí eu acabei entrando, como a minha primeira oportunidade foi dentro do Itaú, eu entrei como auxiliar administrativo no Itaú, como jovem aprendiz, né, na verdade. Então, e acho que foi nesse tempo que eu mais tive dificuldade em fazer um currículo. Falei, caramba, eu não tenho nada para colocar aí agora, né? E eu acho que é um problema que muitos profissionais hoje em dia enfrentam, né? Principalmente estagiários, que às vezes estão buscando o primeiro estágio, estão buscando ali a primeira colocação e realmente não sabem o que colocar. E contrasta muito, né? O candidato que está começando agora e não tem muito o que colocar no currículo, e um profissional que já tem anos de experiência e quer colocar tudo no currículo. Eu acho que, mas começando ali pelo estagiário, né? Eu acho que se você está procurando a sua primeira oportunidade, eu acho que é importante você colocar, se você já teve outras experiências, mesmo que não seja na área jurídica, coloque, né? Coloque ali as suas experiências, tenta destacar suas habilidades. Coloque aí, principalmente a faculdade que você está cursando, né? O semestre é muito importante. Informações básicas, seu nome, data de nascimento, para você não ter que colocar a sua idade e ficar trocando ali a cada momento, né? E coloca ali sua data de nascimento, coloca só seu bairro e cidade, não precisa colocar endereço completo com número, com bloco, com apartamento, não precisa colocar CPF, RG, não exponha seus dados pessoais desse nível em um currículo, não tem a necessidade, a gente não faz consulta de nada com isso inicialmente, tá? Então, coloque as informações básicas sobre você, crie um resumo sobre você. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade aí com as inteligências artificiais.
pede para a inteligência artificial te perguntar o que que ela precisa saber sobre você para ela criar um resumo sobre você. Então, ela faz as perguntas, você responde, ela cria um resumo, você coloca no seu currículo, já está ótimo. Coloca suas experiências anteriores, mesmo que não sejam na área jurídica, né, se você está começando ali, e coloca que seu objetivo profissional é realmente ingressar no mercado e busque oportunidades que estejam aderentes ao seu perfil, né, de estágio às vezes algumas vagas de estágio ela restringem semestre, então verifica ali de acordo com o semestre que você está cursando, é o que a vaga está pedindo, né, se eles informam isso na vaga, então acho que isso é importante. Se você tem cursos também, coloque, demonstra proatividade, né, demonstra que você tá buscando conhecimento, que você está buscando melhorar, se profissionalizar na área que você tem interesse. Então coloca ali e dando uma página de currículo já está ótimo, não precisa, se você está começando agora, não tem por que fazer mais de 2, 3 páginas, não faz sentido, tá? E para o profissional que já tem ali anos de experiência, eu acho que o que eu falo muito, né? Às vezes você adaptar o seu currículo para cada área, para uma área que você tem interesse, por exemplo. Você tem experiência no trabalhista, no tributário e no civil, né? E aí você tem um currículo falando bem por cima de cada atuação. Eu acho que se você está se candidatando para uma vaga trabalhista, você faz um currículo mais estruturado para a área trabalhista, se aprofunda naquilo, realmente fala de todas as suas experiências, né? Eu acho que você verificar a vaga que você está se candidatando e mandar um currículo direcionado para ela. Mas também eu acredito que uma das formas mais objetivas e fáceis que um recrutador analisa um currículo é por tópico. Então coloca as tarefas as suas atribuições por tópico. Meu, a melhor forma, nós conseguimos analisar de um jeito bem mais fácil, mais claro das suas experiências. Cria também ali um resumo sobre você, coloca os seus cursos, sua graduação, sua pós, mas também estruture de uma forma que fique clara para o recrutador ler, porque às vezes eu pego algumas informações, por exemplo, tá o começo, a primeira página, tá o nome do candidato, aí é todas as experiências dele, dá umas 3 páginas, e lá no final tá o número de contato dele, o e-mail. Não, centraliza em cima todas as suas informações pessoais essenciais. Então, nome, e-mail, telefone, de onde você é, né, qual o seu bairro, sua cidade, e, e estruture isso dentro de tópicos. Não precisa ser muito extenso, não precisa contar cada detalhe do que você fazia no escritório. Acho que colocar de forma mais objetiva é bem melhor. Acho que um currículo de no máximo 2 páginas, acho que está excelente. Se você conseguir centralizar tudo isso em uma, melhor, mas se não, em duas tá ótimo também. Porque um currículo muito extenso, você às vezes não consegue nem visualizar o que a pessoa fez, você não consegue nem absorver de fato o que ela quis passar ali dentro daquele currículo. Você vai ler o currículo, parece um artigo científico de tanta coisa que tem dentro dele. Então, acho que é isso. Acho que o que você mais precisa destacar são as suas experiências em um formato de tópico para ficar mais fácil para os recrutadores lerem e evitar esses textos gigantes que talvez os recrutadores não vão ter tempo no momento ali da triagem de realmente analisar com calma tudo ali que você escreveu. Ah, e um ponto também muito importante, o nome do seu currículo, o nome do arquivo. Sempre coloca currículo e um tracinho e o seu nome. Já tá ótimo. Eu vejo tanta gente colocando currículo atualizado 2022, currículo, só CV. Ou, nossa, tem uma série de nomes, ou currículo e vários os no final para mostrar que foi a versão. Então, tome cuidado com o nome do arquivo do seu currículo. Isso também nós levamos muito em consideração. Então, se você puder colocar só currículo e o seu nome, já tá ótimo. Perfeito, Lilian, perfeito. E essas observações, né, Lilian, parece uma coisa pequena, né? Mas o nome ali do arquivo, né? Eu sempre falo isso, né? Às vezes até a boa vontade da pessoa que vai dar uma olhada ali, vai ler, né? Ah, nossa, eu não sei nem o nome dessa pessoa. Aí abre o arquivo, aí o nome está lá embaixo, né? Junto com o e-mail, com o celular. Então vamos supor que eu tenha me interessado, né? Aquele candidato ali, acho que vai ser legal para a vaga, mas a organização, a disposição, né? Eu lembro dos professores que eu tinha, né, em colégio falando, ó, a apresentação de vocês na hora da prova, a forma que vocês vão redigir a resposta, né, a redação do Enem, né, vai fazer diferença, né, a prova da OAB, né, a prova discursiva. A redação faz diferença, né, a letra faz diferença. Aqui no caso a gente está falando de material digitado, então a letra
não importa tanto, mas a forma de apresentação importa, né? Então você ter o cuidado ali com o ano, né? Não colocar também, eu acho que as pessoas, né? Isso que você trouxe é até um alerta legal, porque as pessoas querem colocar todos os dados, todas as informações, não? O currículo vai ficar completo, mas não precisa, né? Deixar CPF, RG lá exposto, né? Então, tomar cuidado também com esses detalhes. E se preocupar com a forma, né, a visualização daquilo, né? Então, que a pessoa consiga abrir o seu currículo, já ver, né, ir direto ao ponto, né, ver ali a sua habilidade para aquilo, as tarefas que você desempenhou, as atividades que você desempenhou, porque acaba, né, que é um processo de triagem, né, não deixa de ser. E se você conseguir, né, organizar da melhor forma possível, né, a apresentação conta demais, né, conta demais. Até a boa vontade, né, botou um monte de parágrafo um em cima do outro, explicou uma porção de coisa, não foi direto ao ponto, do que aquela pessoa que fez a apresentação por tópicos, né? Então, eu acho, né, quando eu estou querendo organizar alguma coisa, até esses roteiros que eu faço para o podcast, por exemplo, né, você colocar em tópicos, numerar, né, assim, botar uma coisa que visualmente agrade, né, eu acho que vai um pouco nisso também, né, então você colocar o essencial, mas não só isso, você colocar, ó, seu nome, né, logo ali de cara com o celular, né, para facilitar o contato, filtrar suas experiências, se for o caso. E se estiver começando, né, eu lembro que eu coloquei um curso, eu coloquei cursos online que eu tinha feito, né, tinha feito um curso até de arbitragem na FGV, eu coloquei lá, né, que era a primeira oportunidade, né, de estágio, de emprego, enfim. Então a gente vai colocando, né, e você vai construindo ao longo do tempo, né, o currículo, né, a sua vida, né, vai sendo construído ao longo do tempo, então ficam aí essas ressalvas. E a gente colocou aqui, né? Eu sempre gosto de deixar mais para o final do episódio questionamentos, assim, perguntas mesmo. A gente já respondeu algumas aqui, mas eu acho que até para deixar como mensagem mesmo, para que os ouvintes reflitam, né? Pensem sobre o assunto, né? Eu destaquei, né, que a gente tem duas perguntas. A primeira seriam quais as estratégias práticas ajudam candidatos a enfrentar melhores dificuldades do mercado atual, né? Então, se você teria mais algum ponto para destacar em relação a isso, porque especialmente quando a gente fala em direito, né, você trouxe esse dado, né, das oportunidades, oportunidades há, né? Mas quais oportunidades? Será que atendem as pessoas mesmo, os anseios, né, de cada um, né? E também fazer um giro, né? Aqui a gente está falando muito da perspectiva do candidato, mas pensar da perspectiva da empresa também, né? Que eu acho que é bacana a gente virar, né, a moeda também. Como a gente pode tornar o processo seletivo mais justo, mais transparente e mais eficiente, né? Eu acho que a busca por eficiência na vida, né? Eu acho que ela é incessante, né? E não é diferente aqui, né? Então, você ser transparente, você conduzir aquilo ali de forma eficiente e justa, né? Então, acho que você podia responder, né? A gente podia fazer, né, primeiro, essa pergunta em relação às estratégias práticas, né? O que que você destacaria e depois a gente parte para o lado da empresa. Mas qual seria, então, a estratégia? Você acha que existe uma estratégia padrão? Você acha que, por exemplo, depende da pessoa, né? Alguma coisa que todos deveriam saber? Porque difícil sabemos, né? Difícil é enfrentar esse processo. Não é fácil, não é algo agradável, né? Ninguém fica feliz com isso, né? Empolgado, né? É um momento ali um pouco de tensão, enfim. O que que você destacaria para a nossa primeira pergunta? Tá. Eu acho que alguns pontos para os candidatos conseguirem se destacar nessas oportunidades, né? Falando especificamente agora mais da área do direito mesmo, para os escritórios, né? Eu acho que seria essa atualização constante, né? Além de você ter a sua OAB, além de você ter estudado para tirar a sua OAB, você precisa se manter informado, né? Sobre a jurisprudência, as tendências de mercado, as novas áreas do direito. Eu acho que você está em constante atualização sobre a sua área, a área que você tem interesse, a área que você se especializa, né? Que você quer se especializar. Eu acho que isso é muito importante. Acho que você demonstrar que você está correndo atrás dessa atualização constante. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. Candidatos também que se mostram mais participativos em eventos, em grupos jurídicos, né, como comissões da OAB ou mentorias. Eu acho que isso também é de grande relevância. Eu acho que isso também são pontos legais a serem colocados dentro de um currículo. Eu acho que isso demonstra que o candidato está sempre buscando aprimoramento profissional. E isso é muito relevante para o mercado, tá? Outro ponto também, ter cuidado com a sua imagem profissional, especialmente no LinkedIn. Então, abastece seu LinkedIn com conteúdo. O LinkedIn, ele é uma rede social profissional, então ele abasteça ele com esse tipo de conteúdo, né? Não é algo irrelevante para o que o recrutador vai olhar. Porque normalmente os recrutadores é o primeiro contato que ele tem com você pelo seu LinkedIn.
Ele vai ver ali o que você está postando, o que você está emitindo de opinião, você está ativo no mercado, você está buscando atualização, você está interagindo com a sua rede. Então, acho que você ter cuidado com a sua imagem também é importante, né? E, claro, e só trazendo um pequeno ponto do que eu já falei anteriormente sobre o currículo, ter essa personalização do currículo para cada vaga que você está se candidatando, eu acho que isso traz mais assertividade, porque, por exemplo, se você está numa etapa só de triagem, se você não teve ainda a oportunidade de conversar com o recrutador e demonstrar, né, as suas habilidades, o que você realmente fez, o que você pretende, tem de objetivo, então, eu acho que você ter isso bem estruturado dentro de um currículo, eu acho que é a porta de entrada para o recrutador chamar você para uma entrevista, e aí sim você ter a oportunidade de se vender na entrevista, né? Você saber falar sobre você mesmo, sobre suas habilidades, sobre seus anseios, sobre suas experiências, os projetos que você já desenvolveu, quais foram os resultados deles. Então, eu acho que para os candidatos, acho que esses são alguns uns pontos chaves de estratégia para você conseguir se destacar dentro de um processo seletivo, né? E agora falando do lado dos escritórios, né, como que eles conseguem tornar talvez o processo seletivo mais eficaz, eu acho que o primeiro ponto é você saber detalhar as necessidades da vaga que você precisa, né? Eu acho que ter essa conversa com o RH, com a liderança interna do escritório, e entender o que de fato vocês estão precisando naquele momento, quais são as lacunas que precisam ser preenchidas lá dentro do escritório, que vocês estão sentindo de dificuldade. Eu acho que vocês realmente sentarem e desenharem o perfil da vaga, né? Quais são as reais necessidades, porque contratar alguém de uma forma genérica pode até dar certo, mas talvez não a longo prazo. Você consiga só suprir aquela sua demanda ali pontual, mas ali na frente talvez te dê um retrabalho, porque você só não soube desenhar a vaga inicialmente, né? Eu acho que você talvez despender um pouco mais de tempo para você conseguir alinhar o que você precisa, eu acho que isso acarreta uma contratação bem mais assertiva e evita retrabalho, enfim, e retrabalho dá custo e eles conseguem otimizar tudo isso, né? E ter as etapas também do processo bem definidas, com critérios justos, né? E avaliação de competências técnicas, comportamentais, talvez fazer a aplicação de um teste DISC, se o escritório tem essa coisa mais relevante ali de ter algo comportamental ali dentro, né? Se valoriza essa parte comportamental dentro do escritório. Tem alguns que realmente só a habilidade técnica é o que importa, não estão pensando na parte comportamental, mas eu acho que isso tem sido um tema muito abordado atualmente, ter essa parte comportamental sendo abordada dentro de um processo seletivo para saber também se o candidato ele está aderente ali com o perfil do escritório de fato, né? E eu acho que também ter a comunicação clara, né, da parte do escritório, desde a divulgação até a devolutiva final. Se o candidato não foi aprovado, dê um feedback negativo para ele, fala para ele que ele não foi aprovado, manda, nem que seja um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, dá um feedback, né? Porque eu acho que da mesma forma que os escritórios eles esperam que os candidatos compareçam na entrevista, os candidatos também querem receber um feedback, se eles foram ou não aprovados, se eles continuam aguardando o retorno ou não. Então, acho que isso fortalece mais ainda a reputação do escritório, né, de uma maneira geral. E eu acho que seria isso, Gabriela. Acho que do ponto do escritório para tornar um processo mais eficiente seria isso. Perfeito, né, Lívia? Perfeito. Não tem muito o que acrescentar aqui, mas é interessante a gente trazer essa perspectiva, né, do outro lado da moeda, né? A gente tem, claro, as pessoas, né, que querem ser contratadas, né, os recrutados, mas tem o recrutador também, tem o escritório, né? Pensando aqui nos advogados. E eu acho, né, a transparência, né, aquilo, a sua fala, né, reitera o que a gente está conversando aqui, né, evitar um retrabalho, né, o que seria, na verdade, você ter que fazer tudo de novo, porque você fez uma contratação ali às pressas, né? Não analisou se estava tudo certinho, né? Se aquela vaga realmente era legal para aquele candidato, né? A importância de você dar um feedback, né? Eu lembro que eu conversava muito com colegas, né, amigos, enfim, e às vezes até uma frustração, né? Porque tudo bem, você já tem a frustração de ter um não, né? Mas às vezes o não nem chega a você, né? Você é um não implícito, né? Assim, o decurso do tempo você fala, essa vaga aqui eu já rodei, né? Não é para mim, né? Então parece que é uma coisa pequena de você dar ali um feedback, mas não é, né? Então eu acho que é difícil, né? É difícil a gente estar nessa situação, né? De você ser contratado, de você estar ali buscando, né, uma oportunidade no mercado de trabalho. Então fica essa perspectiva também das empresas, né? Dos advogados, né, dos escritórios de advocacia,
E também das pessoas, né? Das pessoas, né? Eu acho que a gente tem sempre que entender o recrutamento. Eu acho que o objetivo desse episódio, né, também foi desmistificar essa ideia de que é uma coisa simples, né? Que é assim, tem a vaga, tem a pessoa, então encaixou, né? Depois a gente combina o salário, depois te manda o endereço, começa tal dia. Né? Não é uma coisa tão simples assim, ou não deveria, né? Não deveria ser. Deveria ser exatamente o que você trouxe aqui hoje, né? Então, uma conversa, né? Uma conversa clara, uma conversa transparente, em que as pessoas realmente entendam ali seus anseios, né? O que que elas estão buscando, o que que a vaga representa, né? As empresas também terem contato, né, com os recrutadores e tudo, né? Saberem, né, ter esse diálogo aberto, para que tudo consiga fluir da melhor forma possível, né? E eu acho que isso é difícil, né? Ainda mais hoje em dia, mas no mundo ideal, né, que as pessoas tenham, né, ali os seus feedbacks, né? Que apresentem ali suas habilidades no currículo e que o processo possa fluir da melhor forma possível, né? Então fica aqui a ressalva, né, de que é complexo sim, né? É um processo sim, né? É um processo seletivo, né? Não é à toa que a gente chama, né, de processo seletivo, né? E aí dependendo da vaga, vai ter uma prova, por exemplo, vai ter uma dinâmica, são várias possibilidades que não se esgotam. Então, não deveria ser uma coisa interpretada dessa forma, né? Ah, tá bom, vaga, interessado, acabou. É tudo um estudo que existe, né, de intenções, necessidades, para você entender que aquele profissional é bom naquela empresa, para aquela cultura organizacional, né, que faz sentido, né? Então, fica a ressalva, né? Eu achei uma excelente maneira, né, da gente finalizar pensando na perspectiva do outro lado também, né, da empresa, do escritório, enfim, o que seja, né? Mas, Lili, eu só tenho a agradecer, né? Adorei conversar com você, né, sobre esse tema, que tem tudo a ver com vários outros temas que eu já trouxe, né? Porque somos todos profissionais, né? Tem muitos profissionais da área jurídica que me seguem, né, outros que nem são da área do direito, né? Mas já são aí ouvintes do Justo Agora há muito tempo, né? E é muito interessante saber esse lado, né? Uma pessoa que tem experiência com isso, que trabalha diretamente com isso, que pode trazer esses detalhes que muitas vezes passam batido, né? E a gente acaba achando que o processo é uma coisa e a outra é completamente diferente. Então, adorei ter essa perspectiva, adorei, né, bater esse papo com você, que gentilmente, né, aceitou participar, né, através da Inrise, né? Então, o Alexandre também, né, fica aqui meu agradecimento, né, por mais uma participação, mais uma parceria, né, que eu faço com vocês. Então, com muita alegria que eu te recebi aqui hoje. E eu queria te perguntar, né, assim. Eu sempre gosto, o pessoal que me segue aqui já sabe, eu sempre gosto de deixar uma reflexão, né, uma consideração, de repente uma pergunta, né, para que os ouvintes fiquem com a pulga atrás da orelha mesmo, então, de repente uma curiosidade, um alerta, enfim, uma mensagem, né? Então vou deixar esse espaço aqui para você colocar, né, enfim, alguma pergunta final, alguma reflexão, né, algo que você queira deixar para os ouvintes. E convidá-lo para retornar, né, claro, né, seja bem-vindo aqui ao podcast, né, foi excelente, né, gravar com você e que você possa voltar outras vezes, né? Muito obrigada. Tá, excelente, Gabriela. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que esse tema ele deve ser abordado com mais frequência, né, dentro do mercado. Eu acho que os candidatos, nós temos muitos candidatos bons no mercado, mas eles precisam desse tipo de, às vezes, de orientação para saber como se destacar. E de igual forma os escritórios também saberem como estruturar bem um processo seletivo. Então acho que o conteúdo será muito relevante para o mercado. Agradeço mais uma vez o convite. Será um prazer voltar novamente a uma participação, Com tá? certeza. E eu acho que a última reflexão que eu gostaria de deixar, eu acho que é que o mercado jurídico, ele tá, nós temos que entender que ele está em constante movimento, né? E ele exige de ambos os lados, acho que tanto dos escritórios, quanto dos profissionais, quanto dos recrutadores. Então, acho que uma postura que deve ser adotada é uma postura de aprendizado contínuo, de todos os lados, né? Acho que não basta a gente conhecer o direito, conhecer o processo, conhecer o recrutamento, mas eu acho que é necessário entender as pessoas, como estão os negócios atualmente, como está a comunicação, a gestão do local, quais são os avanços da tecnologia. Então, acho que a gente tem essa postura de aprendizado contínuo muito importante, né? O recrutamento e seleção ele deve ser encarado como um dos pilares estratégicos realmente da advocacia moderna, porque no momento que nós entendemos que investir em pessoas é investir no sucesso de uma banca jurídica, eu acho que muda, né, muito a chave. Por isso que eu acho que é essencial que os candidatos eles busquem aprimoramento, autoconhecimento, invistam em cursos, seja também às vezes, inteligência emocional, eu acho que é importante, né, e que os escritórios eles construam realmente processos mais humanos e eficazes e inteligentes para lidar com esse mercado, né, com essa nova advocacia.
É perfeito, né? Perfeito. Acho que é uma maneira, né, muito legal da gente encerrar, porque apesar da gente estar falando de processo, recrutamento, vaga, né? Estamos falando de pessoas, né? Pessoas tanto que querem ser recrutadas quanto aquelas que estão recrutando, né? Então é você se conhecer, você se aprimorar. O direito é uma área, né, que é particularmente cruel nesse sentido, né? Porque você aprende uma coisa daqui a 6 meses, né? Às vezes nem isso, né? Daqui a poucas semanas, né? Já tem ali uma lei, medida provisória, né? Enfim, o que seja, e muda tudo, né? É uma mudança legislativa, né? Eu gravei recentemente sobre o projeto de reforma do Código Civil, né? Então, existem mudanças, né? Existe necessidade de aprimoramento contínuo, a inteligência artificial, a tecnologia, de fato, afeta o mercado, né, de trabalho, a nossa vida, né? Então, você entender como isso funciona. Então, a vida é um constante aprimoramento, né? E claro que aqui em recrutamento e seleção não é diferente, né? Então, ambas as partes, né? É necessário, né? Você se reinventar, estudar, né? Continuar se aprimorando, até para saber o que que você busca e as empresas saberem o que elas buscam, de que elas precisam, né? E assim fazer essa conexão perfeita aí com os empregadores e empregados, né? Então a gente consegue aí essa sinergia, né? Esse movimento legal aí na empresa e cria esse ambiente legal de trabalho também, né? Pensando em qualidade de vida também no trabalho, né? Que é muito importante, né? Também o trabalho não pode ser associado a um problema, algo negativo, né? Igual o feedback, né? Como falamos anteriormente, o idem em relação ao trabalho, né? O trabalho é para ser uma coisa boa, prazerosa, né? Que você tem ali uma cultura em que você pode se expressar, tem um feedback ali, é o retorno com os demais, né? Então fica aí essa mensagem, né, da Lilian, e eu concordo, né, plenamente. Ainda mais advogado, né? Advogado não se atualiza, né? A gente não tem nem opção. Na verdade, não temos nenhuma opção, né, de não estarmos, né, atualizados. Mas é isso, pessoal, né? Quem ficou até aqui, né? Agradeço demais, né? Quem ficou até aqui, quem chegou aqui pela Lilian, né? Ou pela Enrise. Não deixem de seguir o @Justo Agora Podcast lá no Instagram. Eu posto informações sobre episódios, os convidados, bibliografia, né? Enfim, as recomendações, tá tudo lá. Tem o link também, né? Quem quiser conhecer a página do podcast no Spotify. Lá vocês conseguem ativar o sininho de notificações, e aí vocês vão ser notificados sempre que eu postar um episódio, né? Então, é muito bacana também nessa interação que eu tenho com vocês. Posto enquetes também, né? Enfim, então é uma interação legal que eu consigo ter com os ouvintes. Vou fazer um post, né, para Lilian, né? Claro, né? Primeira participação dela, então para quem quiser saber, né, com o arroba dela, com a experiência dela, né, profissional, quem quiser saber mais um pouquinho, né, sobre ela, sobre a Inrise também, né, com quem eu já fiz parceria, né? Eu fiz parceria com o Alexandre também, falamos sobre marketing jurídico, né? O que que pode, o que que não pode. Um episódio muito bacana que eu tive a oportunidade de gravar com ele, vai ficar nas recomendações também. E é isso, Lilian, né? Só tenho, né, mais uma vez agradecer, né, pela sua participação. Espero que você volte. Deixem, né, nos comentários perguntas, né, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam que a Lilian voltasse aqui e trouxesse algum questionamento específico, algum tema específico, né? É sempre muito bom interagir com você, ouvinte, também. Então, Lilian, ouvintes, né? Muito bem-vinda, né? Excelente episódio, né, que gravamos, né? Então, muito bom, né, a sua participação, né? Um excelente fim de semana. Estamos gravando uma sexta-feira, né? A Lívia, gentilmente, né? Está gravando uma sexta-feira, né? Um prazer gravar com você. E até a próxima, né? Vou cobrar sua volta, hein? Por favor, cobra sim. É um prazer voltar. Agradeço novamente o convite e pode contar comigo nos próximos episódios aí. Com certeza. Então, a Rise muito, muito bem representada, né, pelo Alexandre, agora pela Lilian, né? Lilian, grande beijo, obrigado pela sua participação, ouvintes, né, também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.